Todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa sessão especial do 11º Congresso Brasileiro de Epidemiologia, denominada 25 anos de Gênero na Saúde Coletiva, Memórias para o Presente e Futuro. Eu sou Ana Paula dos Reis, docente do Instituto de Saúde Coletiva, e com Ana Costa, coordenamos atualmente o GT Gênero e Saúde. É com muita satisfação que estamos aqui hoje para compartilhar e comemorar a vida e a história do nosso GT, que em 2020 completou 25 anos de existência. Estamos celebrando essa data hoje, adiada em função das dificuldades impostas pela pandemia da Covid-19, que suspenderam a realização deste congresso no ano passado. Desde sua criação, o GT vem reunindo pesquisadoras das distintas áreas da saúde coletiva, feministas que construíram um espaço inovador de diálogo e formulação de propostas visando consolidar o campo dos estudos de gênero na saúde coletiva. Nossa história aqui será contada por duas de nossas integrantes que coordenaram o GT em diferentes momentos, as professoras Estela Aquino e Daniela Quinalti, e, por motivos imperativos, não contamos hoje com a presença da professora Ana Costa, embora ela tenha contribuído o tempo inteiro com a construção dessa mesa. Cada uma de nossas expositoras terá entre 10 e 15 minutos para a apresentação e, na sequência, passaremos para o debate. Convido, portanto, a todos e a todas a participarem da nossa sessão enviando perguntas e comentários. Antes de finalizar essa breve introdução, aproveito para informar que o GT, neste momento, está em pleno processo de avaliação, planejamento e, sobretudo, de renovação. Saudamos com alegria a chegada das novas integrantes, provenientes de diferentes regiões do país e com distintas trajetórias profissionais. Estamos muito felizes com os ventos positivos que toda renovação traz. As novas colegas se somarão àquelas que integram o GT, às quais agradeço muito a colaboração, inclusive das que hoje não mais estão no nosso GT. Por fim, em nome do GT, saúdo as pessoas presentes e rendo homenagem às nossas valorosas integrantes, cuja vida profissional expressa excelência acadêmica e compromisso político, com a luta pela equidade social e pelos direitos das mulheres. Muito, muito obrigada. Então, eu passo a palavra imediatamente à professora Estela Aquino, professora titular do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia, vice-presidente da Abrasco, pesquisadora do SIDAX. Ainda tem mais algo que eu acabei esquecendo aqui. Por favor, Estela, você, quando for começar, fale, por favor. Na sequência, passaremos para a professora Daniela. Ligar aqui. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer à Comissão Científica do Congresso, que possibilitou a realização dessa sessão especial, com um ano de atraso, assim como foi o Congresso, mas muito oportuna, como vocês vão ter oportunidade de ver nas nossas apresentações. Para mim, foi muito difícil selecionar e condensar 25 anos em 10 minutos de apresentação. E eu espero que eu consiga dar conta dessa missão, destacando aqui o que eu considero que pode alimentar o nosso debate, inspirar a nossa luta e, ao mesmo tempo, celebrar esse quarto de século, mais de um quarto de século de luta, de ampliação de espaço institucional. Eu vou compartilhar com vocês a minha apresentação. Só um minutinho. Sim, acho que você não esqueceu nada. Eu acho que você falou o que precisava ser falado, Ana Paula. Então, eu vou começar pela criação do GT, que eu acho que muito simbolicamente aconteceu num congresso também brasileiro de epidemiologia, em 1995,
e que foi movida essa criação e inspirada com o objetivo de ampliar e consolidar o ensino e a produção de conhecimento sobre o tema na área de saúde coletiva. Nós víamos embaladas e inspiradas na forte politização da década de 80, que foi marcada pelas lutas pela democratização do país e pela saúde, no movimento feminista e na reforma sanitária. Um marco nessa década foi exatamente a criação do PAISM em 83, que representou uma convergência dessas duas correntes, vamos dizer assim. O feminismo acadêmico não acontecia ainda na saúde, né? A luta pela saúde do movimento feminista estava nas ruas, estava nas políticas, estava nos encontros, mas ainda não estava no ambiente acadêmico. Embora nas ciências humanas a gente já tivesse GTs de gênero em praticamente todas as entidades. Na nossa área, persistia a perspectiva biomédica materno-infantil, uma naturalização muito grande das diferenças entre os sexos, e o tema da sexualidade era um tema ainda que não constava, né, das nossas pesquisas. Um livro que eu destaco aqui, ele marcou, em 1989, a primeira obra assim, com uma perspectiva diferente, de inspiração feminista, e se chamou Mulher, Saúde e Sociedade no Brasil, organizado pela Eliana Labra. Então, quando nós começamos a década de 90, nós assistimos uma conjuntura política muito distinta da que vinha ocorrendo na década anterior. Depois de tantas conquistas dos anos 80, uma série de condições políticas e econômicas ameaçavam tanto a concretização do SUS quanto do PAISM e exigiam novas estratégias de ação. Uma estratégia muito bem sucedida que foi adotada pelo movimento feminista foi a atuação em rede, e naquele momento a Rede Nacional Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos foi criada com mais de uma centena de entidades e grupos do movimento que enfocavam a temática tanto na pesquisa quanto na intervenção social. Foi também uma década marcada pelas grandes conferências internacionais de Cairo, em 94, e Beijing. E o movimento feminista brasileiro ele teve um papel preponderante na participação, né, e no debate internacional, mobilizando feministas da academia na produção de dossiês em parceria com o movimento de mulheres. Naquela década também nós estávamos sendo desafiados por dois conjuntos de questões, o crescimento da epidemia da AIDS e o outro que era a queda da fecundidade, muito marcada pela esterilização das mulheres. E, por outro lado, havia uma presença forte das agências internacionais financiando pesquisas e intervenções sociais, mas essas agências, elas posteriormente, quando caiu a fecundidade e quando se estabeleceram outras prioridades, elas se retiraram daqui. Nós, então, durante a preparação do terceiro congresso, que além de ser o terceiro congresso brasileiro, era também o segundo congresso ibero-americano e o primeiro latino-americano de epidemiologia, nós avaliamos que haviam condições propícias para nós propormos um temário e juntamos 25 pesquisadoras e ativistas de todo o Brasil, além da recém-criada Rede Saúde, né? Essa proposta
curso, a realização de uma oficina de 2 painéis, contando com convidadas internacionais, 7 comunicações coordenadas. Incluímos um estande da Rede Saúde na primeira mostra de tecnologia, e uma coisa que foi bastante marcante foi a realização de uma peça teatral chamada Quem Descobriu o Amor, que era desempenhada por jovens atores do CRIA. Nós obtivemos apoio da OPAS e da Fundação FOR. E a oficina, que foi denominada Gênero e Saúde, Estado Atual da Produção do Conhecimento Epidemiológico, Lacunas e Desafios, reuniu tanto pesquisadoras nessa temática quanto representantes de agências financiadoras e de organizações não governamentais. Da oficina, saiu, então, a proposta de criação de um GT. Né? Naquela época, a gente praticamente não tinha ainda GTs, tinha um GT de informação em saúde, e esse GT, então, foi um dos primeiros a ser criado, sendo formalizado com 5 integrantes. Eu, a Ana Costa, a Regina Barbosa, a Karen Giffen e a Rosa Godoy. E, a partir da definição de um plano estratégico, nós fomos, então, transformando esse GT num instrumento importante para a institucionalização da temática. Nós definimos linhas de ação que envolviam desde o diagnóstico da produção, a promoção de eventos, congressos, etc., publicações, o intercâmbio nacional e internacional e o controle social de políticas públicas. Aqui é uma foto da oficina Gênero e Categoria Útil de Análise em Epidemiologia, que ocorreu no 5º Congresso Brasileiro, em 1998. E, revendo esse material para preparar a minha apresentação, uma das coisas que me instigou foi que a gente levante todas as oficinas que nós realizamos, porque é um material muito rico e que expressa bem o pensamento e as formas, as estratégias que foram definidas para a nossa atuação. Essa luta continuada e efetiva, ela permitiu consolidar esse campo temático na saúde coletiva. Nós construímos agendas de prioridade, estratégias de ação, inclusive participando mais tarde da definição de prioridades junto ao DECIT, do Ministério da Saúde. Apoiamos a Abrasco nas suas manifestações públicas e lutamos muito pela equidade de gênero na ciência e, particularmente, na área de saúde coletiva. Aqui são alguns exemplos de grandes eventos internacionais que nós organizamos, participamos da organização. O 8º Encontro Internacional Mulher e Saúde, que reuniu 600 participantes de 58 países, o 2º Congresso Internacional Mulher, Trabalho e Saúde, que reuniu quase 1.000 participantes de 32 países, e um encontro que foi feito em parceria com a LAMES, o Encontro Latino-Americano de Saúde e Equidade de Gênero, que foi um encontro muito marcante, porque reuniu figuras importantes da saúde coletiva para nós estabelecermos diálogo e ampliar a nossa interlocução e legitimação da temática dentro do nosso campo, né? Então, esse evento ele acabou resultando numa das nossas publicações, nós temos várias, eu selecionei algumas, que, em geral, estão relacionadas à realização de algum evento prévio. Então, uma outra que foi sobre gênero e saúde, o Programa de Saúde da Família em Questão, que também foi um evento que nós organizamos, e além de dossiês e boletins que nós produzimos e que vão estar à disposição agora que nós estamos atualizando o link do GT na página da Abrasco.
Uma questão que eu acho que deve ser destacada foi a nossa capacidade de representar a Abrasco em fóruns de controle social e de elaboração de políticas. Então, nós não estávamos apenas interessadas em atuar no campo acadêmico exclusivamente, mas queríamos transformar o conhecimento produzido e a circulação desses conhecimentos influenciando as políticas públicas. Alguns exemplos estão aqui, não são todos, mas eu queria destacar o trabalho que foi feito junto ao Programa Nacional de AIDS para a elaboração de uma proposta de trabalho que pensasse as mulheres, né, nessas políticas, o GEA, que vem pensando ao longo dos anos sobre a questão do aborto, e a CISMU, que é um órgão assessor do Conselho Nacional de Saúde. Aqui está uma foto de representantes de várias entidades e feministas históricas, como a Eleonora Menecute, a Betânia, a Elce, a Margarete Arilha, que era que coordenava a CISMU, né? E desse trabalho na CISMU eu destaco o fato de que uma recomendação de que o óbito materno passasse a ser um evento de notificação compulsória, que posteriormente originou a proposta de investigação dos óbitos das mulheres em idade reprodutiva, tá? E eu queria dar destaque também à nossa representação no Conselho Nacional de Direitos da Mulher. Os anos 2000, eles foram o início da primeira década dos anos 2000, eles foram um momento de grande esperança, de incidência da nossa agenda sobre as políticas públicas. E, com a criação da Secretaria Especial de Política para as Mulheres, o Conselho Nacional de Direitos da Mulher, que tinha sido criado em 85, foi incorporado à secretaria, foi ampliado para acolher 40 mulheres do Acre até o Rio Grande do Sul e com amplo espectro do feminismo na sua representação. Nós tivemos a oportunidade de pautar temas bastante relevantes na saúde, na defesa do SUS e de seus princípios de integralidade, equidade e universalidade, mas também participamos muito de uma frente da SPM, que era o programa Mulher e Ciência, com políticas voltadas às mulheres e à equidade de gênero em ciência. Nesse programa, que propiciou uma articulação nacional dos núcleos que trabalhavam com essa questão no país, emergiu, num desses eventos, a proposta de licença maternidade para as bolsistas da CAPES e do CNPq, que foi encaminhada pela ministra Nilceia, resultou em resoluções internas das duas agências, até a regulamentação sobre a forma de lei. Né? Estela, Então, já me encaminhando... Oi? Era justamente isso, a gente já está com já me 14 minutinhos. Tá. Já me encaminhando para o final, eu queria destacar que esse cenário, que era um cenário que, embora envolvesse muitos embates, por exemplo, na época da Rede Cegonha, e de outras propostas que nós tínhamos a ousadia de criticar e apoiar aquilo que nos parecia relevante para a agenda política, isso foi bastante alterado, e eu acho que Daniela vai ter a oportunidade de falar sobre isso, com o golpe de 2016 e tudo que se sucedeu a isso, com o fortalecimento da extrema-direita, com a organização de fundamentalistas evangélicos e católicos e com o ataque frontal a várias das políticas que nos afetam, como a do aborto, combate à homofobia, ampliação de direitos sexuais e reprodutivos, até chegar
na chamada ideologia de gênero, que seria uma porta aberta para a dissolução da família e dos princípios cristãos. Então, o que eu quero dizer é que nesse 1/4 de século do GT, de Gênero e Saúde, aquilo que poderia ser um momento de grande celebração por muitas conquistas, reveste-se de outro significado igualmente importante. É um espaço de resistência, de luta contra o obscurantismo e a violência que hoje ameaçam a democracia e atacam todos os direitos que foram tão duramente conquistados. Eu fecho fazendo uma homenagem à Regina Barbosa, que está aqui presente, à Ana Costa, que não pôde estar aqui presente, às integrantes e fundadoras daquela oficina que eu mencionei, e a todas as pessoas que participaram desse 1/4 de século de luta, na pessoa das coordenadoras e vice-coordenadoras, coordenadores, porque houveram homens também, e vice-coordenadores do GT, até a gente chegar à coordenação atual. Então, eu agradeço e passo adiante. Devolvo a palavra à nossa coordenadora atual. Obrigada, Estela. Então, eu passo imediatamente a palavra para a professora Daniela Finalti, professora do Departamento de Medicina Social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e, como acabamos de ver, uma ex-coordenadora aqui do GT e atualmente continua integrando o nosso grupo. Fui abrir o microfone, que eu estava sem o microfone aberto. Então, assim, é um prazer estar aqui e contar, junto com a Estela, um pouco dessa história do GT, né? E compartilhar, né, com as colegas novas que estão ingressando, né? E com as colegas que já estão nesse processo um pouquinho, né, da documentação dessa história. Então, eu vou falar um pouco mais, né? A Estela nos trouxe, assim, de uma forma brilhante, todas as estratégias utilizadas e o início dessa discussão sobre gênero na saúde e como se deu essa organização de mulheres cientistas feministas para estar trazendo esse debate para a área da saúde coletiva. Né? E eu vou falar um pouquinho agora sobre essa fase de consolidação, né, desses estudos de gênero na área da saúde, resultante, né, de todo aquele movimento, né, que a Estela mencionou, e que pode ser visto e percebido, né, como a Estela referiu, pelas publicações, sobretudo nas revistas da área da saúde coletiva, onde a produção do GT e a produção de iniciativas, né, bastante vinculadas ao GT, né, eles começam a dar frutos, né, e um deles é um número especial organizado lá no início da década de 2000, né, 2003, pela Estela Aquino, pela Regina Barbosa, pela Elza Bercó, pela Maria Luísa Rayborn, que é resultante de uma intervenção que teve duração de vários anos, que foi um curso de metodologia com foco nas questões de gênero, saúde reprodutiva e sexualidade. A partir disso, também se começa a ver essa consolidação em vários levantamentos que é feito sobre como é que gênero tem aparecido nas publicações da área da saúde, nas teses e dissertações. Um deles é feito pela Estela, onde já começa a aparecer claramente, né, o aumento das publicações onde gênero aparece, né, como objeto de estudo, como referencial analítico. E isso a gente tem feito acompanhamento, né, consecutivo. Em 2009, a Wilsa Vilela, outra integrante do GT, com a Simone Monteiro, voltam também a fazer um suplemento especial com um conjunto de artigos decorrentes de GTs organizados pelo Grupo de Trabalho de Gênero e Saúde em diferentes congressos da área da Abrasco, né?
e vão mostrando como se dá sucessivamente essa incorporação dessa temática de gênero nos estudos de saúde coletiva, né? A contribuição e o engajamento das revistas na área, na produção nessa área. O que acontece, né? Então, depois de toda essa efervescência, a gente tem esse período, como a Estela mencionou, né, de uma mudança importante no cenário político, né? A gente tem a retirada das agências financiadoras, a gente tem o desmantelamento da Secretaria de Política das Mulheres, né? A gente tem todo esse discurso orquestrado, né, a partir do então Papa, né, Bento XVI, né, que é um movimento, como já tem vários colegas mostrado, que não é só nacional, ele é internacional, né, que acaba com toda essa discussão da chamada ideologia de gênero e que acaba, de certa forma, inibindo todo esse avanço, né, esse movimento profícuo das discussões de gênero na saúde, com o questionamento da legitimidade dessa discussão, com a diminuição significativa de financiamento para as pesquisas na área. A discussão da escola sem partido, né, que tira a temática de gênero, então, de dentro da nossa pauta, né, ou seja, assim, das escolas, e, como a Estela mencionou, que culmina, né, com o golpe da Dilma, a extinção, né, de todas aquelas comissões em que a Estela mostrou que o GT teve um papel fundamental, né, várias delas acabaram quando se termina o governo da Dilma, né, ou ficaram inativas, e o GT, então, continua tendo uma atuação fundamental, mesmo sem financiamento, mesmo sem o respaldo da Secretaria de Políticas para as Mulheres, e cada vez mais uma atuação política também, ou seja, a gente consolida o gênero enquanto categoria analítica nos estudos, mas a gente tem que continuar a ter uma atuação política cada vez maior, né, e que passa a ser assim bem no período que eu e a Cristiane pegamos, né, esse GT, e que já vem junto na época que o Jorge estava coordenando, que o GT cada vez mais é demandado a se posicionar através de notas, moções e debate público, né? Então, seja assim, a gente tem uma lista enorme, né? Mas todas as questões em que quase, e a Ana Paula está vivendo isso agora, quase que semanalmente nós somos chamadas, né, a pensar, a refletir e a debater um tema que está sendo colocado no Congresso, que está sendo colocado na mídia, né? Então, esses são apenas alguns exemplos, né, dessa discussão e desse cunho político que o GT cada vez mais tem feito esse papel importante, né? Então, a gente tem também uma atuação bastante recente, né? Eu fiz questão de trazer essa atuação recente da questão da Covid, né? Para mostrar que isso são questões que a gente está o tempo inteiro debatendo. Em termos de perspectivas futuras, né? Então, a gente vê que o interesse sobre gênero permanece, né? A gente tem uma nova geração, né, de estudantes, de cientistas, mulheres e homens que estão se formando. A gente tem visto esse interesse nos congressos e nas várias atividades que o GT propõe nos diferentes congressos da Abrasco, né, desde cursos pré-congressos, a grupos de discussões e páginas, então, e mesas. Então, nós sempre temos um público bastante interessado em participar, né, como demonstram algumas dessas fotos, né, desses eventos, ou seja, assim, as nossas salas sempre lotadas, que demonstram que o interesse permanece, né, sobretudo nessa esfera acadêmica, né, a gente continua trazendo essa discussão e também termino aqui, né, essa fala com as coordenadoras dos GTs e pensando também na renovação desse nosso GT, na urgência dessa renovação, como disse a nossa coordenadora atual, Ana Paula, o GT está em processo de trazer novas participantes, né, de juntar a experiência das participantes, né, antigas e a energia, né, das novas
integrantes do GT, de novas vozes para estar participando. Nós estamos num processo de construção, documentação da nossa história e disponibilização dessa história dos diferentes materiais, como disse a Estela, produzidos pelo GT, para que possa ser consultado, inclusive na área, né, que é uma área importante do GT, na área do ensino do gênero, na área da saúde. Eu acho que era isso um pouquinho que eu queria trazer para a gente estar discutindo, e agradeço pelo tempo e pela proposta dessa mesa. Obrigada. Obrigada, Daniela. Bom, então agora a gente vai abrir, né, para as perguntas, para os comentários. Por favor, deixa eu ver se já tem alguma pergunta aqui até o momento. Nós optamos, inclusive, por dedicar esse espaço agora da mesa para pensar justamente os nossos desafios nesse momento atual, né, e para um futuro bem próximo, justamente para poder também contar com a colaboração das pessoas que estão presentes, que estão nos ouvindo, que estão participando, e também as pessoas que estão presentes aqui como convidadas. Então, por favor, fiquem à vontade. Eu acho que a gente tem aí, né, em pouco tempo, que foi o tempo dedicado por Estela e por Daniela, realmente um panorama bastante importante da atuação do GT. A gente poderia ficar aqui muito tempo falando sobre cada uma dessas ações e dessa atuação. Infelizmente, o tempo é curto, mas a gente gostaria agora também de poder né, poder ouvir os comentários, poder ouvir as questões. E também a própria mesa, voltar para a Estela, para a Daniela. Eu, enquanto ouvia a apresentação de Estela e Daniela, me ocorreu, recentemente eu estou, no momento, fazendo uma orientação de uma aluna do TCC, né, um trabalho de final de curso, e que ela entrevistou estudantes do curso de saúde coletiva em vários lugares do Brasil, em várias regiões do Brasil. A gente está trabalhando nos resultados desse trabalho agora, e o que tem mais no chamado a atenção é justamente o depoimento dos estudantes e das estudantes sobre a importância de estudar gênero, de estudar raça, de estudar sexualidade nos cursos de saúde coletiva, né? Eu não posso achar, digamos assim, que não tem uma influência direta, né, ou mesmo indireta, da atuação do nosso GT, né? Eu acho que o ensino sempre foi também uma área forte de atuação, né? Primeiro pela pós-graduação, mas também na graduação, e, sobretudo, os estudantes que ouviram, aliás, que tiveram as disciplinas, que são disciplinas ou optativas ou obrigatórias, o depoimento é de quão valoroso e quão as contribuições dessas temáticas são. E algo que também aparece muito interessante é como se os estudantes e estudantes têm a demanda, né, de que essas temáticas estejam incluídas nos seus cursos, e em uma parte importante dos cursos não existe disciplinas específicas que tratam, né, dos temas. Então, eu acho que é uma outra linha de atuação do nosso GT, né, o ensino de gênero e inclusive, não só de gênero, mas também dos aspectos interseccionais na saúde, e eu fiquei muito contente em estar participando desse trabalho de Tainá Afonso, e lendo as transcrições das entrevistas, os alunos dizendo: nós queremos disciplinas que tratem sobre gênero, né? Então, é só um comentário que eu acho que para também estimular um pouco aqui nossa discussão sobre uma das áreas de atuação do GT, que não é única nem exclusiva, como Estela e Daniela acabaram de mostrar, mas que é justamente o estímulo, o incentivo, né, das discussões sobre gênero e saúde dentro dos cursos de graduação e de pós-graduação no nosso campo da saúde coletiva. Deixa eu me ver... Então, tem uma questão aqui que diz: excelentes apresentações, eu gostaria que comentassem sobre a ainda incipiente incorporação de temáticas sobre gênero nos cursos de graduação da área da saúde. Olha que interessante, eu estava falando e chegou essa questão, na área da saúde como um todo, né?
A Grace Menezes que está fazendo essa pergunta. Posso falar? Pode falar. Eu acho que é interessante pensar isso, porque ao longo eu acabei não dando destaque a isso, como eu falei, foi muito difícil selecionar, mas o GT ele organizou vários eventos tentando pensar essa questão e estratégias para que a gente pudesse compartilhar a nossa experiência em cada instituição com as demais, né? Então, por exemplo, ainda na década de 90, nós organizamos 2 eventos reunindo representantes de cursos de pós-graduação, que era o que a gente tinha naquele momento. Um deles foi no Congresso Mulher, Trabalho e Saúde, que tinha 40 representantes, tem inclusive um boletim temático com os resultados desse evento da Abrasco, um boletim, um número especial da Abrasco, que eu acho que a gente pode tentar disponibilizar em PDF. Mas eu acho que a nossa atuação, essa atuação em rede, eu acho que foi talvez uma das estratégias mais bem-sucedidas. Eu considero que tem 2 coisas que eu acho que elas foram muito potentes. Uma é essa atuação em rede, num momento onde nós éramos poucas nos espaços institucionais, né? E ultrapassou a ação propriamente do GT. A nossa convivência gerou muitas iniciativas bem-sucedidas, e a Daniela mencionou uma que foi essa estratégia do programa de treinamento em metodologia de pesquisa em gênero, sexualidade e saúde reprodutiva, que foi um programa que durou 12 anos, né? E que eu, olhando assim, eu acho que é uma história que precisa ser contada, mas eu acho que ele formou muitos quadros que estão hoje nas instituições. Então, houve uma época que a gente brincava que já dava para ter um bloco, as acadêmicas do gênero, porque antes isso praticamente não existia. E a outra estratégia que eu acho que foi muito bem sucedida, que foi a organização de números temáticos, dossiês, né, que conferiram visibilidade a isso e potencializaram esses esforços que, num primeiro momento, eram esforços ainda muito pequenos, né? Num contexto onde a Simone Diniz, que está aí também, ela cunhou uma expressão que era o materno-infantilismo, que era um fantasma que nos perseguia, não porque não gostemos de criança e de sermos mães, mas porque é um enfoque muito predominante na área biomédica e também na área de saúde coletiva, e que a nossa atuação conjunta foi tendo a capacidade de oferecer uma alternativa. Então, se os alunos hoje demandam esse tipo de conteúdo, eu acho sim que é fruto de todos esses esforços, porque isso atende a uma ansiedade, vamos dizer assim, a um desejo que é político, mas que a gente tem um acúmulo para poder compartilhar. Então, eu falaria isso a respeito. Bom, eu acho que esse ainda assim é um dos desafios, né, que permanecem. Eu acho que houve um sucesso grande no sentido de trazer essa preocupação e essa temática, e eu acho que atualmente, se a gente olhar nos currículos dos cursos, a gente teve um resultado bem melhor nos currículos vinculados à área da saúde coletiva, né, os cursos de graduação de saúde coletiva e saúde pública, né, onde eu acho que a temática do gênero ela é incorporada, mas eu acho que a gente ainda tem uma dificuldade muito grande em incorporar essa temática em cursos como medicina, enfermagem, farmácia, odontologia, né? Outros cursos tradicionais da área de saúde. Eu acho que ainda eles permanecem muito fechados, né?
E, de novo, assim, eu acho que é um trabalho, né, que tem que ser feito em rede. Eu acho que a gente está com essa preocupação do GT de reunir para ajudar e para facilitar quem está inserido nessas áreas, né, aonde começar, né? Então, assim, a gente reunir programas, né, a literatura que pode ser utilizada para facilitar isso e a gente tentar de novo, né, ter estratégias que possam trazer essa discussão para a questão curricular, né? Então, a gente buscar aliados nessa área de educação e na área, nas diferentes áreas da saúde, né? Que não só a saúde coletiva. Então, a gente tem muita dificuldade, no meu entender, ainda de entrar nessas áreas. Obrigada, Daniela. Estela, acho que a Simone fez um Pois comentário. é, uma retificação. A Ana vai me matar, mas é porque a Ana é muito prolífica em cunhar termos. Ela tem um outro que eu adoro, que é analfabetismo sanitário, e o materno-infantilismo é verdade, é dela. E você escreveu sobre isso num artigo muito bom na revista Reproductive Health Matters, né? Não é lá, eu acho que é lá o artigo, é muito bom e você usa esse termo, por isso eu me confundi. Ana Costa, se estiver nos assistindo, me perdoe, o crédito está conferido. Então, ajudei a dar consistência teórica ao termo coletivo. Isso. Você é boa nisso. Deixa eu ver se tem... A gente está faltando 9 minutos para finalizar a sessão. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Mas eu acho que a gente podia aproveitar esses momentos finais para discutir um pouco, de fato, sobre os nossos desafios frente à conjuntura atual, né? Esse momento político, esse momento social que tanto a Estela quanto a Daniela mencionaram aqui, e que são momentos em que as nossas temáticas, as temáticas do GT, as temáticas que nós atuamos, tanto do ponto de vista científico, acadêmico, como do ponto de vista político, porque entendemos que, inclusive, não há dissociação, né, entre os dois, essas duas áreas, como é que o que é que a gente vê, né, em termos da nossa atuação, lembrando que temos pela frente um ano de 2022 que será bastante quente, digamos assim, e que muito provavelmente as temáticas do GT, dos direitos reprodutivos, da equidade em saúde, do aborto e outras tantas vão voltar aí com muita força e com muita força de um discurso conservador. Então, eu queria ver se a gente conseguia conversar um pouquinho sobre isso nesses momentos aqui que estamos, né, que faltam para finalizar a nossa sessão. Daniela. Eu queria falar, assim, e relacionado com isso que tu falaste, e pensando um pouco nessa trajetória dos 25 anos, que eu acho que é fundamental no momento atual, e eu acho que o GT tem feito isso, assim, né, e procurado fazer, é um movimento de também criar redes, não só, né, internos à discussão de gênero, mas buscar o tempo inteiro parcerias com outros GTs, né, ou seja, o de racismo e saúde LGBTQI+, né? Ou seja, a gente articular, porque eu acho, né, que até teoricamente nós avançamos bastante nessa discussão, né? Hoje a gente não tem como falar de gênero sem estar falando de interseccionalidade com vários outros, né, pertencimentos sociais, e eu acho que isso é uma questão fundamental, ou seja, assim, essa articulação, né, do gênero com essas outras, né, temáticas importantes para nós estarmos enfrentando toda essa onda de conservadorismo que atinge gênero, mas que atinge também fortemente, né, as questões de racismo, população indígena, meio ambiente, né? Então, assim, eu acho que cada vez mais a gente tem que buscar essas articulações e trabalhar dessa forma de pensar que esses pertencimentos sociais, eles não podem ser dissociados, né, em termos analíticos, mas também em termos políticos. Talvez seja o momento da gente, né, juntar forças para o enfrentamento, né, dessa onda de conservadorismo que nos atinge a todos e a todas, né?
Obrigada, Daniela. Estela? Se não tiver ninguém inscrito, eu queria agregar a isso que Daniela está falando, algumas questões que têm me instigado. Assim. Primeiro que nós temos, inclusive, discutido na diretoria da Abrasco que a gente está saindo, eu espero, não sei se ainda é o momento de falar em saída, mas a gente está com uma política de terra arrasada num país que juntou a pandemia e o pandemônio do governo atual. Ano que vem é ano de eleição. Então, o que nós temos discutido é que a gente tem que ultrapassar a ideia de resistência para propor. A gente precisa, e não é reconstruir, porque ninguém vai poder voltar ao que nós tivemos antes, depois dessa experiência. A gente precisa construir alternativas de futuro que sirvam, né, para pensar a solidariedade intergeracional, a questão do meio ambiente, como a Daniela falou, e a pandemia, e junto à ação do governo federal, ela tem acentuado imensamente as desigualdades sociais. Então, isso que Daniela falou em relação à necessidade de uma ação política conjunta e uma ação também científica, teórica, de pensar os efeitos, né, dessas opressões históricas, né? Num momento como esse, eu acho que é o nosso grande desafio agora. Eu trazer pessoas novas para o GT representa a possibilidade de diálogos intergeracionais, que, inclusive, fizeram com que a gente batizasse de uma forma que eu acho que ficou linda essa mesa. São memórias para o presente e o futuro. A gente precisa pensar esse futuro que para além do ano que vem, né? O que a gente quer? Que futuro é esse que a gente quer para as novas gerações, para que a gente possa, para orientar a nossa luta. E aí eu queria aproveitar e fazer um anúncio aqui. O próximo Abrascão está previsto para ser em Salvador, em novembro do ano que vem, né? E eu acho que existe uma conjuntura favorável para a gente preparar a nossa intervenção nesse grande congresso, que, se tudo correr bem, vai ser, inclusive, um congresso presencial, no sentido de que a gente possa formular propostas, né? Propostas de intervenção, propostas de luta. Então, eu queria encerrar minha fala agradecendo aqui a oportunidade de estar debatendo com vocês, falando sobre o meu profundo afeto, respeito, carinho que eu tenho por todas e todos que participaram dessa caminhada, e desejando que a gente, ano que vem, bote para quebrar, entendeu? É uma convocação que eu faço. Vamos construir um futuro, né? Reconstruir o presente e construir um futuro com esperança, com alegria, com solidariedade, voltar a ter sonhos, né? Eu acho que isso é o mais importante. Obrigada, Estela. Bom, estamos a 2 minutos do final da nossa sessão. Daniela, você quer falar mais, dar alguma palavrinha ou não? Estela, mais alguma palavrinha? Eu já falei demais. Deixamos para ti, talvez, né? Não, finalizar então... com... Pronto, eu vou agradecer mais uma vez a presença de todas e a presença de todos, agradecer imensamente a Daniela, a Estela e a Ana Costa, né, que estiveram todas presentes aqui na organização dessa mesa, dizer que é um prazer imenso coordenar o GT nesse momento, junto com a companheira Ana Costa, e que faço minhas palavras de Estela, a gente bote para quebrar, não só no ano que vem, mas nos outros anos seguintes, com a força e com o companheirismo de todas e todos os integrantes do GT e também nessa articulação em rede com os outros GTs. A propósito disso, recentemente eu participei de uma reunião
que, chamada por o GT, uma das integrantes do GT de saúde da população indígena, com vários outros GTs, de racismo, população LGBT, enfim, eu não sei os nomes corretos de cada GT, mas já exatamente nesse esforço de articulação, acho que pode render frutos bastante interessantes para a nossa atuação dentro da Abraço. Então, mais uma vez, agradeço a todo mundo. Quero bater palmas para o GT. Um abraço a todas e um abraço a todas. Continua. Continua. Um orgulho fazer parte.